Para quem nunca viu a série Billions, um conselho, veja, é muito bom. Mas para quem já viu, tem uma personagem que é muito interessante e importantíssima para a narrativa, chamada Wendy Rhodes. Essa personagem ela foi baseada em 3 pessoas da vida real e durante a série o que ela faz é ser uma coach muito importante para os negócios de uma empresa. Nós temos aqui ao lado a Márcia Dolores, que é a nossa Wendy Rhodes brasileira. Ela é uma das principais coaches do mercado e ela atende hoje grandes banqueiros, empresários, executivos de primeira linha e está aqui conosco para conversar sobre essa atividade de coaching. Márcia, muito obrigado. Eu vou começar perguntando para você o seguinte: você já faz essa atividade há 25 anos, isso foi bem antes de coach virar um termo de moda. Eu queria Sim. perguntar o que te levou a entrar nesse mundo do coaching? Ok. Bom, primeiro eu estou me sentindo extremamente com uma responsabilidade aqui, você fazendo essa conexão maravilhosa aí com Billions, que eu acho que traz um olhar muito mais profundo para o papel de um coaching. O que me inspirou? Eu venho do mercado financeiro, então comecei minha trajetória, apesar de ser formada em psicologia e pedagogia, eu sempre tive um interesse pela parte de negócios e eu tive a oportunidade de começar na indústria financeira e entrar já na parte de negócios, né? Eu comecei trabalhando com um presidente, que também é um privilégio, e na época eu era bastante jovem, obviamente aqui a gente não vai explorar essa variável, mas enfim, ele me deu a oportunidade porque ele achava que trabalhar as pessoas e as suas habilidades naquela época faria diferença no segmento, no resultado do negócio. Então, isso já me inspirou e eu acho que eu fazia algo similar a um coaching, lógico, sem muita estrutura, sem as ferramentas que se tem hoje, mas isso me deu gosto por essa possibilidade de estar do lado, na época, de um presidente, apesar, né, dele estar olhando o negócio e me dar a oportunidade de olhar as pessoas e perceber que essa composição podia fazer a diferença. Principalmente, na época, ele cuidava do varejo, que é um segmento bastante desafiador. Depois ele ficou cuidando do corporate, do private, então fui dando outras oportunidades. E aí eu descobri uma metodologia, num dado momento, que foi a primeira fusão do sistema financeiro de 2 bancos grandes, e naquela época eu queria uma metodologia para preservar as culturas de uma maneira promissora. Porque cultura também sempre foi um tema que me interessou bastante, cultura corporativa. Porque eu acho que ela dita uma série de dinâmicas e de comportamentos. E nessa minha busca, eu me deparei com uma metodologia americana, eu tive acesso a um case da Toyota, e eu descobri que eles usaram algo chamado Programação Neurolinguística, o NLP, e aí eu fiquei curiosa, eu tinha um certo descrédito em relação àquilo, porque eu achava tudo aquilo um tanto quanto pejorativo, e tinha acabado de chegar essa metodologia no Brasil, com uma abordagem bastante superficial, meio de autoajuda. Mas eu não costumo falar mal de nada que eu não conheço, eu falei, não, eu quero conhecer, porque aqui tem um case que parece interessante, e eu conheci a metodologia, e descobri que ela tinha nascido em Santa Cruz, na Califórnia, numa universidade, que poucas pessoas tinham essa informação aqui no Brasil. E eu resolvi trazer os 2 coautores dessa metodologia, sugeri trazer os 2, o Richard Bandler e o John Grinder, para fazer o trabalho no nível estratégico com os principais executivos das 2 organizações. Porque na minha visão era a única forma da gente ter um processo fluido e usar o melhor daquelas pessoas. Eu não consegui, porque nós não tínhamos recursos na época para trazê-los e eles estavam no auge, então era realmente muito onoroso naquele momento e eles não tinham interesse no Brasil, naquele momento não era um mercado interessante, então eu resolvi ir fazer a metodologia, me preparar na metodologia, me tornar uma trainer na metodologia e aí eu comecei a experimentar a metodologia. Isso me deu tanto gosto que depois de um ano eu disse para esse meu gestor,
que eu ia sair para fazer isso e levar isso para o mercado, principalmente para o mercado financeiro, onde as pessoas não tinham esse olhar. E aí nós fizemos um processo de transição, eu saí, me especializei ainda mais, e eu posso te dizer que em 2000 a gente fez um primeiro processo formal nesse sentido, com nome um pouco mais voltado para o coaching. Mas anteriormente eu já desenvolvia isso com esse escopo, mas não tinha um nome bacana como o nome de coaching que a gente tem hoje. Agora, o termo coach, se a gente for traduzir para o português, geralmente é treinador, né? Isso. Mas eu acredito que dentro dessa tua atividade está muito mais para desafiador do que treinador, não é isso? Adorei, Aloysio. Adorei essa objetividade, porque eu também não gosto muito. E a gente tem um apego a essas palavras, por exemplo, né? Hoje você tem vários profissionais fazendo coaching, nada contra. Eu acho que você disseminar coisas é sempre muito, muito útil para o desenvolvimento humano, mas não é um treinador. Até porque a gente está falando de pessoas que têm muitas habilidades, né? Que têm muita bagagem e que têm muitas coisas também para agregar por conta dessa bagagem. É muito mais um desafio, como você colocou, de fazer sentido usar aquelas habilidades e como canalizar da melhor forma. Não só para a própria pessoa, mas para a estrutura e para usar o melhor das pessoas decisivas naquela estrutura. Porque se a gente consegue fazer isso, certamente a gente vai ter um ganho para todos os níveis e, obviamente, uma perenidade, uma sustentabilidade de um negócio. Então, é muito desafiador, até porque eu trabalho com pessoas que são muito brilhantes, né? Que têm, enfim, uma trajetória, muitas vezes, muito maior do que a minha própria experiência, pessoas que têm mais tempo. Então, é um desafio você, em conjunto, porque esse é um trabalho de aliança. Não é um trabalho, obviamente, um treinador também faz uma aliança, mas o foco dele está muito mais naquele treino e como se a pessoa fosse desenvolver alguma coisa que ela ainda não tem. Nesse caso, é bastante diferente nesse aspecto. E o que esses CEOs, esses empresários buscam do teu trabalho? Qual é hoje a principal necessidade que eles têm no sentido de se tornar melhores gestores? Normalmente as pessoas me buscam, não é num momento bacana, tá? Normalmente, porque quando tá bacana, inclusive as pessoas acham que é uma bobagem, né? E obviamente, eu vou ter que dizer isso sem nenhuma bandeira sexista, porque eu abomino as bandeiras, mas naturalmente eu sou mulher, isso também tem um significado, não é comum ainda a gente ter mulheres participando, até mesmo, né, mulheres nessa camada estratégica. Espero que cada vez mais a gente tenha. Eu não sou aqui uma pessoa que vai defender as cotas, ao contrário, que a gente tenha diferenças para construir os negócios de forma mais sustentáveis. Mas as pessoas me buscam normalmente no momento de crise, no momento que aquilo que ela está fazendo não está funcionando, e aí ela fica alguns anos tentando repetir aquilo que ela sempre fez e funcionou, e normalmente ela chega e diz assim que ela quer bater um papo comigo. Enfim, é só um papo para ver realmente, porque ela não sabe muito bem se ela precisa de alguma coisa, mas ela conclui que o que ela tem feito já funcionou no passado, mas por alguma razão, que pode ser do mercado, pode ser de cenário, pode ser uma mudança dentro de uma estrutura de sócios, né? Então pode ter várias coisas aí influenciando, ou ela não conseguir em estruturas menores, por exemplo, banco de investimento, asset, ela não conseguir manter jovens talentos, que hoje é um desafio, porque o modelo mental, a forma de pensar... Totalmente diferente. Muito. Por exemplo, eu tenho um trabalho no INSPER com a garotada, eu sou conselheira de uma empresa do INSPER, e aí, assim, e eu falo isso para os meus clientes que têm os seus bancos, enfim, os CEOs, que essa garotada e lidar com esse mercado vai precisar passar por uma transformação para trazer a garotada, porque essa garotada ela quer um valor agregado ao dinheiro, que parece estranho. O dinheiro já não pode ser tratado da mesma forma. E se a gente continuar olhando o dinheiro da mesma forma, e existe uma cultura, e existe uma geração que vê o dinheiro como o dinheiro é benéfico, mas o dinheiro também... Não é a única coisa. Isso.
pessoa. E o dinheiro tem que ter um valor, ele tem que gerar algo mais. O dinheiro pelo dinheiro, ele fica vazio. Isso é complexo, como é que a gente vai trabalhar isso, né? O dinheiro gerando o quê? Bem-estar, felicidade, é uma outra ligação com o dinheiro. Existe dentro dessa nova geração também algum problema com autoridade? Autoridade clássica, eu digo. Sim, porque a autoridade não se faz pelo título só. Não adianta você ter a função. Você sentar na cadeira, para essa geração, é o que você vai agregar na minha experiência, porque tem muito a ver com a experiência, o que você agrega de fato para que eu possa te seguir ou para que eu possa dar para você os méritos ou essa autoridade, para que você possa ser meu advisor, para que você possa me inspirar. E é muito interessante, né? Porque eles buscam um inspirador congruente, que essa não é uma palavra também muito comum no nosso vocabulário. Quando eu falei de cultura, para mim a cultura é muito importante porque não tem cultura boa ou ruim, mas a cultura é importante que ela seja congruente e que o nível diretivo pratique aquilo de forma congruente, porque isso vai inspirar essa próxima geração. Ela vai fazer a seleção. Aqui eu me encaixo pouco, aqui não tem jeito, eu não vou nem experimentar. E aí, quando ela vai para aquele lugar que ela acha que tem alguma afinidade, que tem fit, ela tem que entender o quanto congruente é. E aí sim, você tem um cara que é congruente e ele fala coisas que agregam valor àquilo que eu almejo, ele se torna uma autoridade, mas não pela função. Mas ser uma fonte de inspiração não é que nem ser uma pessoa criativa, não se nasce exatamente com isso, né? Não. Tem como aprender ou não? Tem como aprender se você tem um objetivo que te inspire e que seja claro e que seja seu. Não um objetivo, por exemplo, terceirizado. E eu penso que muitos profissionais, por exemplo, da nossa geração, que atuam nessas posições, eles compraram um objetivo. São poucos os que são inspiradores. E os que são inspiradores, o objetivo não é do vizinho, não é do pai, não é da sociedade, porque tem que se ganhar dinheiro, tem que ser bem-sucedido, que eu brinco que são os objetivos vazios. Você está fazendo uma vida e quando você chega lá nos 60, 70, porque hoje nós temos um outro quesito que facilita muito o meu trabalho, talvez me dê muito trabalho ao longo dos anos, que é a longevidade. Hoje você tem um profissional que possivelmente aos 60 anos ele vai estar muito ativo e ele pode pensar numa segunda carreira. Essa geração que nós acabamos de falar vai ter em média 3 carreiras. Então ele vai ter tempo de vida para transitar ou ele pode recriar, reconstruir a sua carreira, que é o que traz muitas pessoas, que faz muitas pessoas me procurarem. Então, você ter um objetivo é saudável quando ele é um objetivo seu e ele é inspirador quando ele é autêntico, quando ele é genuíno. Não é um objetivo que foi comprado, que é vazio e que lá na frente talvez eu olhe para tudo que eu construí e diga assim, qual o sentido de tudo isso? Porque eu não desfruto, eu não vivencio, eu não agreguei valor para a sociedade. Eu não fiz tudo bem, posso ter feito alguns negócios, mas isso não me dá uma sensação de paz interior. E realização, né? Exato.